Nesse vídeo você vai encontrar a principal dica para ler as cartas no Novo Testamento. Eu separei e editei um trecho do webinário que eu fiz com o biblista Vitor Fontana e ficou incrível. Você precisa dar uma olhada nessa dica de interpretação bíblica que vai facilitar muito a sua leitura do Novo Testamento. Manda esse vídeo para quem gosta de ler a Bíblia, para professores de escola dominical, para quem gosta de pregar de vez em quando, que isso vai ajudar bastante essa pessoa, tá bom? E também não deixa de curtir esse vídeo, assinar o canal e apertar o sininho, porque dessa forma a gente consegue produzir mais vídeos nesse canal que ajuda você a entender melhor a palavra de Deus. Vamos pro vídeo? Quais são os erros comuns da pessoa que fala assim, eu vou começar a ler as cartas paulinas e às vezes eles cometem alguns erros? Primeiro erro mais comum e talvez o que seja mais difícil de corrigir é entender que carta não é mandamento. Você pegou o meu, o... Eu Tá peguei bom, o vai lá, teu? mano. Manda aí que esse é muito bom. Desculpa. Que na verdade esse é o principal. Mas vai lá, discorre, que eu É. quero ouvir. Então, assim, toda carta ela é situacional, é o que a gente chama na academia de ad hoc. Qual é a ocasião? Então, primeiro a gente tem que olhar para a ocasião da carta, entender por que que Paulo está orientando aquelas pessoas naquela situação a fazer aquilo daquele jeito, e então a gente tem que olhar para a nossa situação e analisar qual é o grau de similaridade entre elas para saber se aquilo que Paulo está orientando aquela igreja se aplica no meu contexto. Isso é super difícil, isso não é uma coisa fácil. Para algumas coisas você consegue perceber de maneira razoavelmente simples qual que é o princípio universal que está por trás daquela orientação de Paulo. E se é um princípio universal, serve em qualquer situação. Mas para uma grande parte das coisas, você precisa fazer uma viagem no tempo para entender qual era a realidade daquela comunidade com a qual Paulo estava lidando e perceber, sacar por que que Paulo está dando aquela orientação específica para aquela comunidade. Às vezes a gente tem um pouco de preguiça, porque a gente já aprende quando é criança ou quando se converte que a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente tem uma tradição brasileira espírita, com todo respeito ao espiritismo, mas a gente está acostumado a pessoas fazerem psicografia e tudo mais. Então, na cabeça de algumas pessoas no mundo popular, já começa errado como Deus inspirou os autores bíblicos. Então eles acham que Deus falava e eles só ia ser uma coisa ditada, né? E uma segunda coisa, eles querem uma coisa mais mastigadinha. Eles não vão e percebem que não é um mandamento claro. E eu queria que você desse um exemplo, por exemplo, de algo que não é um mandamento, apesar que é um mandamento, mas talvez é uma ordem ali naquela época e você tem que puxar. Primeiro eu vou dar o exemplo universal, que serve para qualquer circunstância e situação. 1 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, que foi discípulo dele, orientando Timóteo como que ele deveria proceder em relação à escritura, ao ensino. E aí ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino e a repreensão. Isso é um princípio universal. Ele está falando, toda a escritura é inspirada por Deus. Ah, mudou o público, mudou a situação? Não, isso é claramente universal. Mesmo que ele esteja falando sobre o Antigo Testamento. Não, ele está falando sobre o Antigo Testamento. Não, eu sei, isso que eu estou querendo dizer. Ele está falando do Antigo Testamento e as pessoas já fazem a ponte para o Novo, mas é uma ponte. Ainda é uma ponte, mesmo que seja unânime, da gente achar do Novo Sim. Testamento. Mas ele está falando do Antigo Ele Testamento, tá ok? falando, ele tá falando ali do Antigo Testamento, mas é uma regra geral. Tipo, ele escreveu isso para Timóteo. O exercício que você tem que fazer é o seguinte: se não fosse para Timóteo, se ele tivesse escrevendo isso para os irmãos em Roma, ele escreveria essa mesma coisa? Esse é o exercício. Vale para quem está em Roma? Vale para quem está na Galácia? Vale igual? Ele faria esse mesmo exercício? Estaria escrevendo a mesma coisa? E evidentemente vale. Aí você pega esse mesmo Timóteo, Paulo vai dizer assim para ele tratar as mulheres mais novas como irmãs, as mais velhas como mães. Essa orientação, ela também tem um princípio universal por trás. Também é interessante que nós tenhamos esse tipo de tratamento fraternal entre a gente. Você até pode tomar isso para si, mas dentro do contexto, o que Paulo está fazendo ali é orientando como um jovem pastor deve proceder. Então é situacional. Eu vou dar 4 exemplos, já dei 2. Esse até serve para todo mundo, mas a gente tem que saber que o contexto original é para um jovem pastor. Por extensão, você pode imaginar, não, serve para os outros? Serve. Meu terceiro exemplo é o seguinte:
a orientação de Paulo, por exemplo, quanto ao uso de véu na igreja. Esse daí claramente é contextual. Porque o véu tem uma significância naquele contexto que hoje já não tem. Então, não é porque está escrito lá que a gente vai pegar e vai exigir que mulheres usem véu na igreja hoje, até porque essa é uma orientação específica de Paulo, mesmo dentro do corpus paulino. Por que ele faz isso em uma carta e não faz nas outras? Eu vou igual Apocalipse. Toda vez que tem uma coisa que está se repetindo, eu aperto um sino aqui para fazer a hermenêutica. Vocês em casa, vocês têm que reparar, porque a cabeça do Fontana, ou a minha, ou de quem já estudou hermenêutica por muito tempo, a gente usa os princípios da hermenêutica o tempo todo. Ele acabou de usar um princípio que a gente não citou aqui, mas é o seguinte, ele acabou de comparar Paulo com Paulo. Então, um dos princípios para você saber se você, entre aspas, descarta a aplicação como cultural, porque isso pode dar um problema lá na frente se você quer também achar que todo pecado era só cultural do primeiro século. Você não pode fazer isso, mas tem gente que quer fazer isso. Uma das coisas que você faz é comparar Paulo com Paulo e Paulo com a Bíblia. Isso. Paulo com Paulo chama teologia bíblica e Paulo com a Bíblia, teologia sistemática. Então você está trazendo para ver, cara, vamos comparar um pouco esse ensinamento, se é certo usar véu? A primeira eu dei uma que é universal, a segunda eu dei uma que é situacional, mas é facilmente aplicável universalmente. A terceira eu dei uma que é super situacional e não é interessante que a gente saia por aí fazendo com que todas as mulheres na igreja hoje em dia usem véu. E a quarta que eu vou dar, que acontece também, é você chegar numa passagem que existe discussão se é situacional ou universal, que a gente tem dificuldade em saber se é um ou se é outro. Um exemplo clássico disso daí é a passagem também em Timóteo, que Paulo diz que ele proíbe as mulheres de ensinar. Essa proibição de Paulo das mulheres ensinarem na igreja, que ele fala ali na carta de Timóteo, essa proibição é situacional para a questão que Timóteo está vivendo, ou é uma questão universal e que está acontecendo ali na carta que Paulo está orientando a Timóteo. Essa é uma que você vai ter na própria academia, gente de peso, dizendo é totalmente situacional, só vale ali no contexto de Timóteo, e vai apresentar argumentos para isso. Vai dizer, olha, a situação de Éfeso era assim, assim, assada, Timóteo está atravessando essa crise. Em outras circunstâncias, Paulo não faz esse tipo de proibição. Então é situacional, é só ali em Timóteo mesmo. E outros caras, peso pesado, acadêmicos, estavam dizendo, não, isso é uma lei universal para Paulo. Paulo está usando um princípio que é universal para ele, que é a relação entre Adão e Eva, e isso é um princípio teológico que está ali por trás. A gramática, o tipo de imperativo que Paulo está usando ali para Timóteo não parece ser algo que vale só para aquela circunstância e só para aquele contexto. Então, quando você vai para as cartas, male, você consegue dividir aí em 4 situações que você acaba caindo. Textos que são claramente leis universais para Paulo, textos que são situacionais, mas que facilmente você consegue tirar qual que é a lição para qualquer cristão, textos que são situacionais e que você percebe, não, isso daqui é realmente só para aquela comunidade, e textos que você fica na dúvida. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.